Em um dia comum de trabalho, pai e filho, que atuam como segurança de um carro forte, são surpreendidos por um ataque de criminosos experientes. Agora, eles precisam usar todas as suas habilidades e inteligência para lutar pela sobrevivência. Olá, pessoal! Hoje recapitularemos o filme Armor, de 2024. E vamos para mais um resumo top! O filme começa com reportagens sobre um caminhão blindado que capotou, e motoristas aproveitaram a oportunidade para pegar o dinheiro, recusando-se a devolvê-lo ao governo, algo que é descrito como um reembolso de impostos. Em seguida, somos apresentados a James Brody, um alcoólatra crônico que acorda de uma ressaca e decide se afundar em outra. Descobrimos que sua esposa faleceu, e ele participa de sessões de terapias em grupo, gastando seu dinheiro enquanto tenta lidar com a dor. Durante uma dessas sessões, James revela que, se não fosse pelo grupo e por seu filho, já estaria afundada em um copo de bebida, embora esconda o fato de já ter álcool suficiente no corpo para abrir um bar. Após a reunião, seu filho, Casey, chega em um caminhão blindado para buscá-lo para o trabalho como segurança. Enquanto dirigem, eles conversam sobre a esposa de Casey, que está grávida. Decidiram não nomear a bebê de Trisha, em homenagem à mãe de Casey, o que faz James relembrar a morte de sua esposa. Eles seguem para a primeira coleta do dia. Enquanto carregam o caminhão, o proprietário do local reclama do atraso e exige que se apressem. Pai e filho começam a carregar os pesados cofres de segurança, questionando o que estaria dentro deles. Durante o processo, um dos cofres faz Casey tropeçar, e ele acaba deixando cair uma pequena caneta que sua esposa lhe deu. James o avisa que, se danificarem os cofres, terão que pagar, e que ele precisa ser mais cuidadoso. Casey lamenta ter perdido a caneta, pois não quer causar problemas com sua esposa. James, no entanto, diz que o verdadeiro estresse começará quando o bebê nascer. Eles se preparam para sair, quando James nota uma van preta estacionada do outro lado da rua, mas decide não dar atenção. Continuam com um turno e ao final retornam à base. Enquanto se trocam, Casey convida o pai para jantar, mas James responde que precisa organizar uma reunião naquela noite. Casey o lembra de que ele tem uma família fora do grupo de apoio e que o convite permanece aberto. Após um breve momento de reflexão, James muda de ideia e decide aceitar. Enquanto isso, vemos uma equipe de gangsters liderados por Rock se preparando para um assalto. Ele recebe uma ligação e o plano entra em ação. James se junta a Casey e sua esposa para o jantar, onde ele conta uma história sobre a primeira vez de Casey transportando o dinheiro. Na ocasião, ele ficou tão assustado que apontou a arma para uma senhora de 87 anos, que apenas queria pedir informações. A esposa de Casey pergunta sobre a rota do dia e fica aliviada ao saber que foi tranquila. Casey, porém, reclama da monotonia e diz que gostaria que algum maluco com uma arma o desafiasse em uma de suas rotas. James o adverte que, no trabalho deles, a melhor ação é não ter ação. Após o jantar, James termina outra reunião e Casey vai buscá-lo no caminhão para mais um turno. Eles chegam a uma cooperativa de crédito para uma coleta e são levados ao cofre. Lá percebem que há 4 cofres, embora apenas 3 estivessem na lista. James hesita, querendo seguir o protocolo, mas o dono, Frank, só quer que eles saiam logo. Frank ameaça chamar o chefe deles, acusando James de ser um policial fracassado, expulso da força por causa de seu alcoolismo. James, já cansado das provocações de Frank, o enfrenta cara a cara. Resmungando, Frank finalmente assina o formulário e vai embora. Casey e James carregam as 4 caixas no caminhão, mas James não consegue deixar de se preocupar com a 4ª caixa, porém não tem a menor ideia do que há dentro dela. Enquanto dirigem, eles percebem uma van preta começando a segui-los. A van se aproxima rapidamente e, de repente, bate no caminhão blindado, tentando forçá-lo a sair da estrada. James mantém o controle firme do volante, enquanto Casey tenta comunicar uma possível tentativa de roubo, mas não recebe resposta. James desconfia que o sinal está sendo bloqueado. Eles conseguem manter o caminhão na estrada e tentam despistar os perseguidores, mas a van os alcança e os bloqueia em uma ponte. Homens armados com rifles de alta potência descem da van. James tenta dar ré no caminhão, mas percebe que estão cercados. Um dos homens dispara um projétil explosivo que capota o caminhão. Atordoados pela explosão, Casey e James conseguem sair com dificuldade pela porta. No entanto, os bandidos começam a disparar, forçando-os a buscar abrigo. James ajuda Casey a manter a calma, e juntos eles revidam, acertando um dos agressores no colete. Casey é atingido na perna, mas James consegue eliminar 2 dos bandidos. James devolve o fogo contra os bandidos, antes de se rastejar para dentro do caminhão para se proteger. Dentro do caminhão, James percebe que Casey foi atingido por um projétil perfurante, e rapidamente tenta acalmá-lo para reduzir a perda de sangue. Rock, o líder dos bandidos, fica furioso por ter perdido 2 homens, e começa a zombar de James e Casey, dizendo que fez sua lição de
de casa e sabe tudo sobre a vida deles. James responde perguntando seu nome e Rock diz a ele seu nome. Rock diz a eles para pararem de defender o dinheiro de outras pessoas e se renderem, pois ele os ajudaria, mas James recusa, ciente de que se entregassem seriam mortos. Rock diz que eles fizeram a escolha errada. Enquanto discutem, James decide verificar o conteúdo das caixas e descobre que elas contêm barras e moedas de ouro, reconhecendo imediatamente como ouro de cartel. Ele percebe que os bandidos não estão atrás do dinheiro comum, o que aumenta a gravidade da situação. Do lado de fora, os criminosos começam a lançar gás lacrimogêneo no caminhão. Casey e James tentam desesperadamente bloquear as aberturas, mas o gás começa a sufocá-los, tornando a respiração cada vez mais difícil. Após alguns minutos, os gangsters acham que eles estão desmaiados, mas James chama a atenção deles. Ele diz que encontrou as barras de ouro deles e se pergunta qual será o desfecho quando o cartel os encontrar. Rock o avisa para não tocar no ouro deles e ordena que seus homens peguem uma furadeira. Os homens preparam a furadeira e começam a ficar frustrados, pois as coisas estão saindo do controle. Um dos homens confronta Rock sobre isso, mas ele apenas manda o homem embora se não conseguir lidar com a situação. James quer encontrar algo para ajudar a limpar o ferimento de Casey. Hesitante, James revela que sua térmica está cheia de álcool. Casey pergunta quando ele começou a beber novamente, mas James revela que nunca parou. Tentou, mas não conseguiu se controlar depois que sua esposa morreu. Em um flashback, vemos James, sua esposa e um jovem Casey em uma viatura policial. Durante a viagem, um carro passa em alta velocidade. Apesar de estar fora de serviço, James ativa as luzes e decide abordar o motorista, pegando sua arma enquanto se aproxima. Ao motorista, James pede os documentos e o alerta para dirigir com mais cuidado na estrada. Quando ele volta para o carro, tanto sua esposa quanto Casey acham que ele exagerou. James promete se concentrar na viagem em família, mas de repente, um caminhão atinge o carro estacionado. Os serviços de emergência chegam rapidamente e apesar dos ferimentos de todos, a esposa de James não sobrevive ao acidente. No presente, Casey revela que, por muito tempo, odiou James por causa do acidente e desejou que ele tivesse morrido no lugar de sua mãe. No entanto, com o tempo, ele percebeu que não foi culpa de James e que ambos precisam parar de se culpar. Do lado de fora, os homens começam a perfurar as portas do caminhão. James, com a situação ficando cada vez mais desesperadora, improvisa uma ferramenta para alcançar uma garrafa de vodka na frente do veículo. Depois de algum tempo, ele finalmente consegue pegar a garrafa, dá um gole para Casey e em seguida despeja o álcool no ferimento dele, sabendo que precisam de ajuda urgente. Os homens estão cada vez mais próximos de invadir o caminhão. Casey não tem mais sua arma, apenas um taser. James então tem uma ideia. Ele decide fazer um coquetel molotov com a vodka restante. Ele veste rapidamente seu colete à prova de balas e ajuda Casey a se levantar. Antes que os homens consigam invadir o caminhão, Casey grita, dizendo que vai sair porque precisa de ajuda. Nesse momento, James usa a saída de emergência do caminhão e escapa, enquanto aguarda que Casey chame a atenção dos bandidos. Um dos criminosos começa a suspeitar que Casey está blefando, mas Rock, preocupado em não matar os dois se puder evitar, dá a Casey 3 segundos para abrir a porta, ameaçando usar C4 para forçar a entrada. Nesse momento, James ateia fogo no homem da furadeira e acerta outro com seu taser. Ele leva um tiro no colete, mas consegue se arrastar de volta para o caminhão. Os homens tentam convencer Casey a abrir a porta e se salvar, dizendo para não ir para o fundo como James, mas Casey se recusa a abandonar seu pai. O homem atingido pelo taser começa a perder o controle e começa a atirar contra o caminhão. Rock coloca uma arma na cabeça dele, forçando-o a se acalmar, mas o homem avisa Rock para bolar um plano antes que ele comece a matar todos. Rock então grita para James e Casey, dizendo que estão em um impasse, mas eventualmente serão forçados a se render. Após algumas horas, Casey e James estão fervendo dentro do caminhão devido ao calor insuportável. Os dois compartilham uma garrafa de água e James agradece a Casey por tudo. Os gangsters do lado de fora tentam bolar um plano. O louco sugere que eles derrubem o caminhão da ponte, mas é lembrado de que o ouro não sabe nadar. Quando ele e Rock ficam sozinhos, ele sugere que eles matem todos os outros e fiquem com o ouro. Dentro do caminhão, James pede desculpas a Casey por tudo. Ele sabe que não esteve presente para ele como deveria depois que a mãe de Casey morreu. James sabe que Casey poderia tê-lo deixado para trás, mas Casey não planeja abandonar seu pai. Se sobreviverem, Casey quer que James fique por perto para ser o avô de seu filho, e James promete que sim. Do lado de fora, o maluco não aguenta mais esperar e está farto de Rock. De repente, ele descarrega a arma em Rock em um outro homem, matando-os na hora. Ele então entra na van e começa a colidir contra o caminhão blindado, tentando empurrá-lo para fora da ponte. Isso não funciona. Ele pega um lançador de granadas no caminhão e dispara, mandando o caminhão blindado, James e Casey para o rio. James abre a porta de emergência, mas a perna
perna de Casey fica presa sob uma grade. O caminhão está começando a encher de água e eles não têm muito tempo. Apesar dos esforços de James, eles não conseguem soltar Casey. Com a água alcançando o peito de Casey, ele implora para que Jamie o deixe e salve a si mesmo, mas Jamie insiste em tentar. Finalmente, Casey consegue se soltar e os dois nadam para fora do caminhão antes que ele afunde. Na superfície, James é atacado pelo homem estável, mas rapidamente o enfrenta. O homem pega sua arma e está prestes a atirar, quando é morto por Rocky, que havia sobrevivido. James ajuda Casey a se levantar. Rocky se aproxima e diz que não pretende matá-los. Ele quer que eles escondam sua presença da polícia em troca de poupar suas vidas. James e Casey concordam com o acordo e Rocky vai embora. Rocky é pego por Frank, que desde o início estava ajudando os bandidos com o assalto. James carrega Casey até os policiais, que como sempre chegam atrasados, para que ele receba a ajuda necessária. A moral da história nos ensina que às vezes a vida te joga para o fundo do poço, ou no caso deles, para um caminhão blindado afundando no rio. Mas no fim, o que realmente conta não é o ouro que você carrega, mas a família que você tem ao lado, mesmo que isso signifique beber um pouco de álcool para aguentar a situação. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.